Gravando. Olá, tudo bem? Lhes apresento Vera Caran. Vera Caran, que acima de tudo foi uma grande amiga. Eu tive o prazer de compartilhar momentos incríveis com a Vera, que tinha um humor fantástico. Nós ríamos de histórias absolutamente bobas e banais, porque ela tinha toda uma erudição que tornava essas histórias absolutamente fantásticas e indescritíveis. Enfim, Vera nasceu em Pelotas em 1959 e teve várias profissões. Vera foi professora de inglês, foi atriz, mas por muito pouco tempo, contista, escrevia maravilhosamente bem, mas eu acho que onde ela se encontrou de fato, o seu lugar de fala foi de verdade na dramaturgia. Foi na dramaturgia que a Vera teve os seus momentos de glória e por conta disso ganhou inúmeros prêmios por sua obra, por todos os textos que escreveu. E eu tive o prazer, como eu já falei, de compartilhar os momentos com ela e tive o prazer também de encenar 2 textos de Vera. Um deles, eu acredito que foi um dos primeiros a ser escrito, se chama Quem Sabe a Gente Continua Amanhã, e estreou no extinto Porto de Elis. E tinha no elenco eu, Fábio Neto e Mauro Soares, que também dirigia a encenação. No mesmo ano, esse texto curto, que a gente chamava de sketch, incorporou-se a um espetáculo que também tinha esse título, Quem Sabe a Gente Continua Amanhã, que trazia peças de outros autores, todos textos curtos, e também mais 2 obras da Vera. E ela tinha ela dava uma real importância para as relações humanas, principalmente para as relações familiares. E esse texto fala exatamente disso. São 3 irmãs que se encontram toda noite e tem uma agenda definida para cada uma dessas noites. A cada noite elas comentam e divagam muito sobre um determinado assunto. Aqui a gente vê todo o humor cáustico, né, da Vera, esse humor que perpassa todos os personagens, que são muito ambíguos. A gente não sabe exatamente o que aquilo está, de onde vem aquela informação, de onde a Vera trouxe, não é, essas informações, onde foi que ela buscou inspiração. Acho que muito no cotidiano, nas coisas que ela via, das pessoas que ela conhecia e também de memórias outras. Então, elas se maltratam, não é? Aqui, especificamente, elas se agridem verbalmente muito, e eu vou ler então para vocês. É um grande prazer, mais uma vez, ter sido chamado para esse projeto. Eu acho muito bacana esse ciclo de leituras homenageando a Vera Caran, e que é promovido pela Secretaria Municipal da Cultura. Vamos lá, então Quem Sabe a Gente Continua Amanhã. Mas antes de tudo, eu queria fazer uma coisa. A marca registrada da Vera era o batom vermelho. Vera não saía de casa sem o seu indefectível batom vermelho. Ela tinha um cabelo grande, preto, volumoso, e com esse batom ficava aquele sorriso lindo, né? Vamos lá. Muito bem. Quem sabe a gente continua amanhã. As personagens são Luísa, a personagem que eu fazia, e Eleonora e Norma. 3 velhas senhoras ao redor de uma mesa. Fumam, bebem. Saúde, Vera. E comem sanduíches. Como você é invejosa e mal resolvida, Eleonora. Cruzes! Eu sempre fui muito mais bonita do que você, e você nunca aceitou isso. Foi mais bonita. Passado.
porque agora a Inês é morta. Aliás, não só a Inês, mas também o Tatata, a Gilda Marinho, o Fernandinho, o Fábio Neto, a turma toda. A Dora pediu para ser enterrada junto com a irmã. Tem cabimento? Tá bom, mas a realidade que se impõe é que com toda sua estonteante beleza, o Rodolfo acabou te trocando por mim, mesmo estando a uma quinzena do casamento. Também não era para menos, com todas as vantagens que você oferecia. Ora, seja franca consigo mesma. Não era nada que você também não tivesse vontade de fazer. Só que não tinha a minha coragem, a minha honestidade, a minha fibra, e por aí vai. Como você fantasia, Lelê. O meu problema nunca foi falta de coragem, mas eu tinha consciência da posição que ocupávamos e, portanto, entra a Norma. Eu acho essa discussão uma perda de tempo. O Getúlio já morreu e nós estamos na miséria. Mas quem foi que falou em Getúlio, Norma? Hoje o assunto é o Rodolfo. Nós já não sorteamos? O Getúlio é nas sextas-feiras. Nas terças é o Carlos Lacerda. E se sobrar tempo, a gente fala um pouquinho da Linda Batista. Bem, ainda bem que o papai nos deixou esta casa. Ah, não. Essa não. A casa é assunto das quintas-feiras. O papai é aos sábados, que a gente pode ficar até mais tarde. Não precisamos acordar cedo no outro dia. Não. Acho importantíssimo que se mantenha uma certa organização. Senão, onde vamos parar? Bem, então eu vou subir, porque nesse assunto de Rodolfo eu não posso contribuir em nada. Tem certeza? Ah, não. Você não está querendo dizer... Por favor, não me venha com dados novos. Como dados novos? Vai dizer que você não lembra. Aquela página que ela escreveu para o Rodolfo no diário dela. Ela tinha um diário. Será que todas as quartas-feiras eu vou ter que explicar que aquela página do diário era puro exercício? O meu professor mandou que a gente escrevesse sobre um homem, e como Rodolfo era o único. O único? E o papai? Diz, e o papai? Pai não vale. Como não vale? Será que vai ser sempre esse inferno? Até quando? A Baby Jane pelo menos tinha uma só irmã. Eu tenho duas. Eu adoro essa frase. Aliás, por que só você foi à escola, hein? Nós nunca tivemos oportunidade. É isso mesmo. Ora, por quê? Sejamos razoáveis. O papai estava careca de saber que seria jogar dinheiro fora. Afinal, a inteligente da família sempre fui eu. Aliás, isto já havia sido decidido em reunião antes mesmo de eu nascer. Mas isto o quê? Isto de eu ser a mais inteligente. Ora, que absurdo. Então, por que te despediram daquele emprego na biblioteca? Muito inteligente você. Um gênio você. Lembra quando aquele professor foi lá perguntar se havia uma tradução da Bíblia em espanhol? Você disse que achava difícil, que eu saiba, Jesus nunca andou na Argentina, tendo ido no máximo talvez até o Chuí. Depois dessa, nem adiantou o seu Almeida dever favores ao papai. E você fazer favores ao seu Almeida. Eu acho que vocês não estão respeitando. Você tem razão, Eleonora. Nós estamos perdendo tempo e fugindo do foco. Eu sempre achei que você fosse meio retardada, mas o papai me garantiu que você não era retardada. Quanto ao Rodolfo, que é o que nos traz aqui, eu já até pensei em comprar um computador. Nós podíamos convidar a Jandira para uma noite dessas. Ora, por quê? Sejamos razoáveis. O papai estava careca de saber que seria jogar dinheiro fora. Desculpem, queridos, eu repeti. A Jandira? Não. Ela não participa das reuniões. Lembra daquela mesa redonda que eu organizei para discutirmos as razões que me levaram a terminar o meu relacionamento com o Otávio quando ele cortou o cabelo pigmalião? Pois bem, a dona Jandira não disse A nem B, que dirá C. E ainda por cima, cada vez que ela ia ao banheiro, passava aquele meu creme com rosa mosqueta. Que raiva! Se aquilo funcionasse mesmo, eu teria saído daqui com 15 anos.
Era capaz até de debutar de novo. Também, você é trouxa mesmo, Norma. Compra tudo que aparece na esperança de me melhorar. Desculpem. Meu amor, pau que nasce torto. Por favor, não seja grosseira. E depois, esse último item, torto ou não está agendado aqui há alguns anos. Nós três debutamos, mas só eu fui glamour girl. Você, Lelê, fazia trabalhos voluntários para a Liga contra o Câncer, mas mesmo assim nunca te convidaram para nada. Eu estou cansada, os meus pés estão inchados, o meu batom já saiu há horas e vocês sabem o quanto isso me fragiliza. Posso ir para o meu quarto? Não, senhora. Há 32 anos que se discute esse assunto e eu não durmo hoje enquanto não se concluir, porque foi que Rodolfo não casou comigo, muito menos com a Eleonora, e sim com aquela prima 20 anos mais velha do que ele, que fazia mestrado em Esperanto. Por favor, quem sabe a gente continua amanhã. Ah, não mesmo. Amanhã é nossa única folga do mês. Eu absolutamente não acho justo. Já tenho os meus planos. Ah, bem, a não ser que a gente passe a mamãe para as terças-feiras e tire o Lacerda. Ele não prestava mesmo. Você nunca quer falar na mamãe. Coitada. Ou então, nós dividimos a segunda-feira entre a mamãe e aquele filme do Glauber Rocha que nós vimos por engano e nunca conseguimos entender. Mas vocês ainda têm esperança? Bem, amanhã à tarde nos reunimos em sessão extra para tratar de uma possível troca. O que não pode acontecer de novo é que se misturem os assuntos dessa maneira. Nesse momento, toca o telefone. Elas se olham apavoradas, examinam o cronograma. Mas era só o que faltava. Hoje não é dia de receber telefonema. Também, as pessoas não têm o mínimo respeito pela rotina dos outros. Fecha o pano. Aí então, é o que eu estava falando para vocês, né? Se revela toda essa face da Vera, com esse humor muito inteligente, esse humor que vai fazendo links, não é que vai trazendo coisas do passado e que volta ao presente e que torna a obra muito singular, muito bacana. Então, a gente nós continuamos nos vendo, nos falando, nós nos reuníamos com muita frequência e em 2001 eu já havia feito uma parceria muito intensa com o Elcio Rossini, um diretor gaúcho, e o Elcio nos propôs, com o grupo que trabalhávamos naquela época, fazer uma adaptação da Ratoeira, da Agatha Christie. E então nós montamos um espetáculo que se chamava O Assassinato de Miss Agatha. E aí a Vera veio para colaborar na dramaturgia. Eu lembro, a Vera já, nessa época, a Vera já estava doente, ela já tinha passado por uma cirurgia bem grande, e ela ia sempre aos ensaios. A gente costumava ensaiar na Companhia de Arte, onde nós estreamos o espetáculo, pela manhã. E nos meses de junho e julho era frio, e eu lembro que a Vera vinha sempre com um cobertorzinho e colocava entre suas pernas e ficávamos horas ensaiando, improvisando, eu, Karen Hadi e o Oscar Simpson, que é o elenco original do espetáculo. Depois o Oscar foi substituído pelo Evandro Soldaté. E aí a gente improvisava e a Vera e o Elcio conversavam muito a respeito do que a gente tinha proposto. E aí no outro dia vinha a Vera com um texto absolutamente fantástico. E aí, então, cada um de nós fazia 3 personagens. A gente tinha uma troca de roupa muito bacana, assim, muito rápida, muito dinâmica, que deixava o público meio sem saber assim, como que aquilo acontecia. A gente tinha alguns truques. E a gente, inclusive, pretende voltar com esse espetáculo. Eu vou ler um trechinho bem curto, que é um diálogo entre o Christopher, o meu personagem, e a Molly, personagem da Karen Hadi. Christopher é o primeiro hóspede que entra. São vários hóspedes que
vão para uma pousada em Londres e acontece um assassinato. E claro, todos eles são, de fato, são vítimas e também podem ser um dos assassinos, não é? O assassino. Muito obrigado, o tempo está horrível. Foi muito difícil encontrar um táxi. A senhora é a senhora Halston. Que ótimo, meu nome é Wayne. Como vai, senhor Wayne? Engraçado, você... Posso chamá-la de você? Você não é nem um pouco como eu tinha imaginado. Eu pensei que fosse gênero viúva de general e que eu ia encontrar tudo coberto de bandejas e bichinhos de porcelana e guardanapos de crochê. Mas não, esse lugar é maravilhoso. É sim, minha cara, realmente maravilhoso. E esses quadros, que lindos, falsos como só eles. São falsos, o senhor acha? Bem, mas é evidente que é uma opção, um estilo até. Eu vou adorar isso aqui. Eu posso... desculpe. Eu posso ver a sala de jantar? É que a sala de jantar ainda não foi limpa. O que é isso, querida? Não vai fazer cerimônia comigo, vai? Vamos, leve-me até lá. Eles vão para a sala de jantar, passam entre as cortinas do cenário. Ouve-se ao fundo a voz de Christopher. Absolutamente perfeito. Oh, mas por que substituir a mesa grande de mogno por essas mesinhas pequenas? O senhor acha errado? Querida, nesse tipo de coisa não existe certo ou errado, existe bom gosto e mau gosto. E eu sei que gosto não se discute, mas acredito que há coisas que se podem aprender. Você certamente não tem culpa de não ter aprendido essas coisas. Me desculpe, não é preconceito. Está na cara que você teve, por assim dizer, uma infância difícil, que você cedo teve que se preocupar apenas com o essencial, não é mesmo? Você não tem culpa nenhuma de não ter a mínima noção de certas coisas. Mas do que o senhor está falando? Noção de que coisas? Ora, a decoração, por exemplo. Além do mais, quem pode condená-la? Com a cruz que é obrigada a carregar. Quem pode se preocupar com mesas de mogno? De que cruz o senhor está falando? Cá para nós? Não deve ser fácil. Pode se abrir comigo. Se abrir? Do que é que o senhor está falando? Não pense que eu a estou condenando. Não. As pessoas se casam pelas mais estranhas razões. Quem pode atirar a primeira pedra, não é mesmo? Mas o senhor nem conhece o meu marido? Ou conhece? Eu me deixei levar por minha paixão pelos móveis de época. É claro que você tem razão. Para se ter uma mesa de jantar de mogno, é preciso ter a família certa em volta dela. Um pai austero, uma mãe apagada, 11 filhos de idades variadas. E para isso, claro, é preciso poder ter filhos. E, finalmente, uma prima pobre chamada Henrietta ou Nair, que mora de favor, e é por isso feita de empregada pela família toda, sem reclamar, porque, afinal, não teria para onde ir. Vamos ver o seu quarto? Vamos, minha querida. E aí, aparecem outros personagens, enfim. Eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês conhecerem um pouco melhor a obra da Vera e que essa obra se perpetue, que ela continue, né? Porque ainda tem uma geração grande de novos atores, de novos diretores que tem um material incrível, um material fantástico para espetáculos com uma dramaturga legitimamente gaúcha e fantástica. Obrigado pela oportunidade. Eu queria, antes de mais nada, dedicar aos meus amigos e também muitos amigos de Vera essas leituras. Ao Zeca Kichelowski, ao Mauro Soares, ao Ivan Matos e ao Zé Adão Barbosa. Um beijo, é isso aí, um brinde. Vera Caram está entre nós, estará sempre.